Olá! O tema da semana 3 está lá na página 54. Vamos falar sobre o Brasil em mapas, analisando a evolução dos meios de transporte e também das telecomunicações. Não sai daí, já volto! Os meios de transporte já passaram por uma grande modernização, um grande avanço. Imaginem que entre o século XVI e o século XIX, as pessoas se locomoviam a cavalo, carroça, carros de boi, por exemplo, em trilhas abertas, pelos povos indígenas. A navegação também era precária. Navegavam aí pelos rios em embarcações bem precárias. O tempo vai passando e já no final do século XIX e primeira metade do século XX surge a máquina a vapor, Revolução Industrial, E aí os trens, a famosa Maria Fumaça, e o Brasil, por exemplo, começa a investir muito em ferrovia, justamente para começar a interligar as regiões do nosso país. E aí as ferrovias, a princípio aqui no Sudeste, mas elas passam a também se desenvolver para o Sul e para o Nordeste do Brasil. Nessa época também vemos os bondes, tanto o bonde a vapor quanto o bonde elétrico, facilitam também bastante aí a locomoção das pessoas. E aí já a partir da segunda metade do século XX, surge aí o que nós já conhecemos bem, os automóveis, e o nosso país começa a investir pesado mesmo em rodovias. E até hoje é assim, As ferrovias meio que deixaram de receber investimentos e o país investe mais no transporte rodoviário, que apesar de sair mais caro, ele é mais rápido, Caminhões, carros e até mesmo agora o transporte aéreo. São transportes um pouco mais caros, mas que eles realmente são muito mais rápidos. O produto chega primeiro, chega com mais qualidade, Não dá tempo de estragar. Então houve aí um grande avanço. Os portos e as hidrovias, os aeroportos, eles passam então a compor aí o nosso sistema de transporte do Brasil nesse momento. Os meios de comunicação, assim como de transporte, também avançaram muito. Na mesma época lá do século XVI ao XVIII, as notícias eram levadas a cavalo, por exemplo. Imagina o tanto que demorava para chegar uma notícia. Ou se não, viagens de navio, quando você tinha que receber uma notícia de um país para o outro, um país longe, vinha de navio. Imagina quantas semanas ou até meses para uma notícia chegar. De repente, uma notícia de doença, nem dava tempo, A pessoa já tinha até morrido antes da notícia chegar para a pessoa. Mas o transporte foi avançando, Surge o telégrafo já entre o século XIX e XX, Depois ele foi substituído pelo telefone, que a gente já conhece um pouco. Rádio e TV, também passam a interligar aí o sistema de comunicação para finalmente aí já no século XXI que nós estamos, A internet agora vem dominando o espaço. Imagina o tanto que o dia a dia das pessoas mudou hoje com esses meios de comunicação. Hoje as pessoas praticamente de dentro de casa ficam sabendo de tudo que elas precisam, até mesmo que não precisa. A gente pode se comunicar com qualquer pessoa que a gente quiser, de qualquer parte do planeta, sem sair muitas vezes de dentro do nosso quarto, desde que a gente tenha aí um aparelho conectado a uma internet com uma velocidade boa. Observe que as atividades aí de 1 a 3, elas começam com um mapa. E nós já aprendemos as partes de um mapa. Como é que você sabe mesmo o assunto do mapa? Você olha onde? No título. E o título está onde mesmo? Só você olhar lá qual que é o assunto do mapa. E se eu quero perceber a diferença de um transporte no outro, eu vou olhar onde? Na legenda, não é mesmo? Então fiquem atentos a isso. E para nós sabermos quais as áreas do Brasil que tem mais rodovias, ferrovias, mais transporte, observe aí no mapa, vê onde que está mais cheio. Lembrando de olhar na legenda e conferindo aí no mapa as regiões do Brasil que estão mais cheias, que estão mais preenchidas aí com esses transportes. As perguntas 4 e 5 já tem a ver com essa comunicação que eu falei agora por último, Como que os meios de comunicação mudaram, avançaram, mudaram o dia a dia da pessoa. Só que aí no final aí da pergunta 5, uma questão que eu ainda não tinha falado. Infelizmente, as famosas fake news. Sua família costuma acreditar nessas fake news? Você costuma compartilhar? Cuidado com isso, tá? É muito sério e pode prejudicar muita gente. E antes de eu ir embora, dei uma passadinha só para lembrar você de se inscrever no meu canal. Ative as notificações e deixe o seu like, tá? Não esquece não, dá essa moral aqui pro professor. Até a próxima semana!